Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá? Conversamos sobre possibilidades de trade no dia, né? E algumas ideias para amanhã. Mini índice, contexto de movimentação do preço, né, pessoal? 23 do 10. Iniciando aqui, pessoal, pelo gráfico diário, né? A gente vê essa região aqui, ó. Essas movimentações de três puxadas, né? Quanto à probabilidade, essa é uma estatística apresentada pelo Brooks. Movimentações de três puxadas, quando elas são relativamente, né, claras, claro, eu digo assim, quando você não se esforça para visualizar essa movimentação. Tem algumas dos 5 minutos que são um pouco mais difíceis, mas são mais fáceis de serem vistas, por exemplo, em tempos gráficos menores, como 1 minuto. Mas essa daqui, ela é uma movimentação bastante clara. Ela fecha, né, aquele gap que havia entre a máxima da barra 150 e a mínima da barra 152, né, que é esse pequeno espaço aqui que havia. Aqui, né, a gente tem o fechamento desse gap, a gente tem também o mercado chegando à região de 61,8, né, dessa movimentação macro. Normalmente nessa região de 61,8 ela também atua como suporte, tá? Só que aqui é gráfico diário. Ainda, né, dentro de localização, né, quando a gente pensa em localização, quando a gente tem movimentações de três puxadas em cima, por exemplo, de pontos, né, como esses aqui, região de 61,8, mais vezes a gente pensa pelo menos na correção TBTL, que seria a ideia de 10 barras, duas pernas, né? Então, aqui, né, relativamente a gente pensaria na possibilidade do mercado apresentar, por exemplo, né, duas pernas de alta. Conforme falamos, né, isso daqui é o ponto de inflexão dessa movimentação. Então, para que essa movimentação ganhe, né, uma possibilidade de uma movimentação maior de alta, até mesmo a projeção desse pivô, o mercado primeiro, né, precisa pelo menos retomar essa máxima para ter uma mudança de estrutura. Qualquer falha, né, nessa movimentação de alta, né, que seja uma TBTL dessa maneira, né, isso daqui é só uma movimentação que tem continuidade a favor dos vendidos, tá? Então, tem algumas regras, né, quanto à estrutura que precisam ser cumpridas para que a gente possa pensar na possibilidade oposta, tá? Então, aqui a princípio seria a ideia de uma correção TBTL. Uma correção TBTL, né, pensando nessa barra de reversão que teve, pensando no próprio doji que teve, o mercado vindo abaixo dela aqui, existe uma possibilidade do mercado ter algum tipo de reação, né, no dia de amanhã, né, alguma movimentação favorável aos comprados. E aí a gente vai, né, reduzindo aqui o tempo gráfico, tentando, né, entender mais alguma movimentação, tentando observar, né, mais algum tipo de ponto. Aqui no próprio 240, né, essa movimentação aqui é uma movimentação um pouco mais próxima, né, ali, tá, do preço. Você consegue visualizar um pouco melhor, né, essa movimentação. Isso, essa ideia, né, de dar um zoom para você tentar observar, né, um pouco mais, ela também é importante, né? Primeiro porque aqui teve uma certa tendência, aqui a gente teve um gap de média, aqui a gente tem aqui uma nova mínima. Lembram, né, que o propósito do gap de média é algum tipo de teste da mínima da tendência. A mínima da tendência era essa região aqui. Ele fez esse tipo de teste. Esse tipo de teste ele pode ser mais baixo, né? Pode ser igual, pode ser mais alto. Nessa condição aqui foi a apresentação de um teste mais baixo, tá? Então, isso daqui, Luciano, né, já tem boa, né, probabilidade de projeção? Tem rompimento, né, pessoal? Rompimento a gente já pode dizer, né, que há. A questão é os alvos, né, que temos aqui, ó, por exemplo, a gente tem o primeiro alvo desse pivô, né, esse pivô ele tem barra de rompimento, tem pequena continuidade, depois tem um pouco mais de continuidade. Seria interessante se o mercado já tivesse alcançado esse alvo, né? Enquanto vendidos têm alvo, geralmente eles acabam, né, trabalhando muito mais forte na ponta vendedora até que chegue, né, o preço chegue numa condição de ponto de realização de lucro, tá? Mas aqui tivemos gap de média. Isso daqui pode ter posto fim a essa tendência. Essa wedge pode sinalizar a possibilidade de uma MTR temporária? Pode, né? Mas dentro das mesmas regras, né? O ponto de inflexão está aqui. Se ele não for renovado, né? Isso daqui se torna só uma TBTL, uma correção, né? 10 barras, duas pernas, mas que o mercado não tende a ter, né? Uma reversão, tá? Então seria somente a ideia da correção. Aqui no M60, né? A gente vê outras possibilidades, né, de movimentação de três puxadas, né? Seja essa última aqui, ó, se você reajusta ela, deixa eu reajustar essa daqui já mesmo. Vou pegar a última movimentação, tá? Só porque ela, eu particularmente, eu gosto de wedges, né, que não me geram esforço, né, para estar fazendo.
E aqui eu trago a regra, né, que eu já apresentei para vocês em outras justificativas, né? Luciano, mas por que que você não usa esse ou usa esse fundo? Você pode usar, não é que seja errado, é que senão você vai deixar muitas linhas, você vai deixar muitas possibilidades. Esse daqui não, né? Porque aqui você tem pelo menos um mais baixo que ele. E esse daqui, por ser o mais baixo, né? Então eu acabo utilizando ele como referência. Um dos amigos, né, hoje até me mandou essa daqui, ó, né? Não, como eu falei, não está errado. Está correto. É só para evitar de deixar tantas e tantas linhas assim, né, traçadas no gráfico. Então eu particularmente tento pegar o ponto mais baixo e uso dessa maneira. É, também uso essa daqui, né? Mesmo que seja mentalmente, eu entendo que aqui eu tenho uma última movimentação de três puxadas, né? De uma, de duas e três. Essa não, porque como eu falei, né? Esse ponto aqui, ó, ele está abaixo deste. Então, se eu tenho esse daqui como mais baixo, depois esse, esses dois aqui seriam as referências máximas para você usar para poder traçar, né, essas movimentações de três puxadas. Aqui a gente viu só uma correção lateral, ó, né? O preço continua mais fácil, né? Vira níveis mais baixos do que níveis mais altos. Ficou aquele alvo que a gente acabou de demonstrar ali, né, no 240, fica mais fácil de visualizar, de você ver, né, de qual pivô que a gente está falando, né, a gente está falando de um pivô daqui de trás, né, e aqui você vê, né, que a gente está num grande afunilamento, né, dessa movimentação, tá? Aqui é uma região, né, que por região, né, a gente busca um pouco mais pensar em compra. Por quê? Porque 75% das vezes ele acaba pelo menos corrigindo, pelo menos apresentando uma correção TBTL. Tá fácil, pessoal, de ter uma movimentação de alta? Tá nada, né? A gente vê aqui que a gente tem fechamento aqui, ó, abaixo da média, né? A gente tem um fechamento completo aqui acima, fechamento, tá? Só o fechamento, não barra completa. A gente já tem 26 fechamentos aqui trabalhando e as médias estão mais abertas, mais alinhadas e mais direcionais, né? Então isso aqui continua mais fácil descer do que subir. Isso daqui, né, já é uma potencial TBTL, né? Só que essa daqui, lembram do conceito de TBTL, né? O conceito de TBTL ele é de lateral a ascendente. Essa daqui está muito mais para lateral, né? Ela não está tão ascendente, né, quanto a maioria delas. A maioria das correções TBTLs elas são ascendentes, né? Você vê o mercado fazendo algo como isso daqui, ó, né? Você vê o mercado ou fazendo algo como isso daqui, ó, né? Movimentações mais ascendentes. Aí depois ele faz, deixa um topo mais baixo e aí ele retoma a sua tendência, né? Ele é só uma breve correção, um tipo de correção. Aqui a gente viu, né, que o mercado já pagou alvo, né, desse pivô. Esse pivô aqui, ó, se a gente avalia ele nos 60 minutos, ele não foi rompido até o presente momento. A gente não tem barra de rompimento e continuidade, tem barra de rompimento, falta continuidade. Mas acaba sendo uma barra aqui nos 60 minutos saindo da média, rompendo mínima com o fechamento abaixo da mínima da barra anterior, então isso aqui deixa uma leve disposição a ter uma certa continuidade. Então, só voltando aqui ao 240, ó, a gente tem um alvo aqui em 130, 217, cerca de 600 pontos razoavelmente de onde o preço fechou. Tá? É, aqui é aquela outra possibilidade de WED, né, que a gente acabou de visualizar ali. 60 minutos, né? Por fim, né, a gente vem aqui para 15 minutos. A gente está pensando no que está mais fácil de acontecer, né, pessoal? 240, o que está mais fácil? 240 a gente está no modo rompimento, né? Aqui fica mais fácil de você ver que você está no modo rompimento, tá? Você vê, né, que você tem uma barra externa, uma interna e uma interna, né? É um padrão, né, de rompimento. Esse padrão pode levar a algum tipo de aceleração, né? Se vier para baixo, pode passar um pouco desse alvo aqui. Modo rompimento, né? Normalmente, né, modo rompimento nos preocupa as extremidades, né? O Brooks ele tem uma fala sobre 50%, né, dos rompimentos, né, que tendem a falhar em um dos lados, né, o rompimento ele só se efetiva, né, nas extremidades, quando ele falha, né, nessa movimentação aqui de romper e ele reverte mais vezes, né, 50% das vezes ele fala que ele falha, e quando ele falha e reverte essa movimentação, ele tende a romper para o lado, né, do último rompimento. Né? Ele falha uma vez, na segunda vez ele tende a ter sucesso. M60, M15, Barra 1, né, pessoal? Hoje eu cheguei um pouco depois, né, ali da parte da manhã, quando eu consegui realmente ali estar participando, o mercado já tinha cumprido alguns alvos ali. Falamos aqui dessa possibilidade, ó, inclusive que o mercado, né, tende a ser um pouco mais rápido, né? Aqui a gente até traçou essa outra possibilidade de wedge, né, que seria uma potencial nested wedge. O mercado mais vezes, quando ele fecha em wedge, 75% das vezes ele vai gerar isso daqui, né, uma movimentação, né, a favor disso, né, a favor de uma reversão, ou de uma possibilidade de reversão. Nesse caso aqui foi uma reversão. Aqui tinha, né, o nosso ponto de inflexão. Fica melhor de ver lá nos 5 minutos, tá?
além de, né, aqui ser uma movimentação de 3 puxadas de alta, né, 3 tentativas de rompimento de alta, que não tiveram sucesso também, né, no dia anterior, tá? E aí a barra 1 do dia já abre como uma grande barra de tendência de baixa. Aqui ficava difícil já de vender, né, pessoal? Você tinha que vender correção. Por que fica difícil de vender? Porque está afastado das médias, ou seja, quando o preço está aqui, ó, a 9 e a 20 se encontrava exatamente aqui. É difícil de você ver rompimento com as médias tão longe do preço, né? Bons rompimentos normalmente, ó, as médias ancoram o preço, tá? Então as médias dão suporte, aqui no caso, né, atuam na verdade como resistência ao preço para que tenha algum tipo de continuidade. Então aqui, né, seria mais interessante você estar vendendo correção. Aqui ficou um pouco mais complexo, né, nos 5 minutos, porque isso daqui ficou com uma característica muito grande de uma movimentação, né, de uma final flag. A gente já vai para os 5 minutos. Mas ainda, né, aqui dentro do 15 minutos. Para a galera que opera à tarde, pessoal, pensem, né, em fazer backtest, principalmente na parte da tarde. Se você tem mais tempo livre, porque a característica da movimentação da tarde ela é diferente da característica da movimentação da manhã. Amanhã, geralmente, ela tem rompimento, né? Ela confirma alguns rompimentos, ela paga a projeção de alvo, né? A gente vê que o mercado acaba cumprindo, né, essas movimentações. Ó. O mercado cumprindo projeção de alvo, né, aqui, tá? É algo que, às vezes, na parte da tarde, né, acaba não se concretizando, né? O primeiro alvo é um alvo de boa probabilidade, né? Mas à tarde as coisas tendem a ser um pouco diferentes, né? Na maioria dos dias, né, à tarde ela é uma movimentação mais lateral. E aí na parte da tarde, às vezes, compensa, né, se você faz bastante backtest, você tentar focar um pouco mais nas falhas de rompimento. Né? Se o mercado te deixa características de falha num topo duplo, se ele te deixa, por exemplo, característica de falha num fundo duplo, tá certo que aqui é só, né, lateralidade em si, mas você consegue pegar alguns pontos dentro daquelas regras, né, de vender alto, sair no 50%, né, do caso do range, tá? Do range que é o range que ficou, certo? Às vezes são scalps, mas são possíveis de você fazer. O que não dá é para você exigir, né, por exemplo, o Luciano, o mercado fez nova máxima, eu já quero que ele venha aqui fazer nova mínima. Ele vai ficar fazendo um triângulo expandido aqui de maneira eterna, né? Aí é um pouco mais complexo, né? Porque de todo jeito o mercado ele fica tentando montar algum tipo de estrutura. Isso daqui é algo que é mais comum, tá? Então, se você tem mais tempo para operar na parte da tarde, né? Faça backtest e observe, né, um pouco mais a relação de falha, de rompimento. Acaba ajudando bastante, né, o fato de você realizar lucro, né, também nesses pontos corretos, né, que às vezes comprou aqui nessa movimentação lá pelos 5 minutos, né, sair aqui no topo duplo, porque evita de você devolver, né, o pouco lucro que é já de uma lateralidade, né. Aqui no M15, né, pessoal, se tornou uma certa tendência, né, porque está trabalhando aqui abaixo da 20, era uma tendência melhor até aqui, depois daqui, né, se tornou um pouco mais lateral. O fato de ser lateralidade inicia, mais uma vez, né, a mesma questão, é um modo rompimento. Então, mais uma vez, né, no fechamento do dia, você pode ter uma movimentação mais acelerada pela manhã, seja para uma movimentação de alta, seja para uma movimentação de baixa. Para uma movimentação de alta, Luciano, seria possível, né? Já tem alguma condição, por exemplo, disso daqui ter uma movimentação melhor de alta? Tem, porque apesar da gente chamar isso daqui de tendência, a gente já tem aquilo, né, que consolida o final, né, a possibilidade do final dessa tendência, que é a questão do gap de média. Você tem gap de média com a barra 33 e 34. Se eu já tenho gap de média, isso daqui já pode ser o teste da mínima, né, da tendência. Ou o mercado, né, pode vir ainda fazer um teste da mínima, falhar aqui e depois dar uma compra. Como já tem o gap de média tem uma venda, né, pessoal, de L1 e depois ele possibilita uma venda de L2. Aqui no caso a venda de L1, né, vem cumprindo aqui a continuidade favorável, né, aos vendidos. Isso daqui poderia levar a algum tipo de teste, né, da mínima da tendência. Nem sempre tem L2, né, pessoal, mas digamos que o mercado vem aqui, ó, e deixa uma barra de reversão aqui para a gente aqui no 5 ou no 15 minutos nesse fundo duplo. Seria um bom padrão de compra. Até porque a gente já tem, né, o mercado saindo da fase de tendência, já tem inclusive toda a lateralidade. A maioria dos rompimentos de lateralidade falha, então se ele der a oportunidade de comprar baixo, né, aqui numa potencial lateralidade, seria interessante. Principalmente né, se ele conseguir, né, até mesmo pagar aquela projeção de alvo. Né? A gente já pode também pensar em 100% do alvo, né, dessa pequena lateralidade aqui, ó, tá? Então, digamos que o mercado venha rápido a esse tipo de movimentação e tiver algum tipo de padrão de reversão,
como já tem gap de média, já seria, e já tem lateralidade, né? Poderia ainda te levar a uma movimentação de alta. Opa, Luciano, e agora, movimentação para cima? A mesma ideia, né, pessoal? 100% da lateralidade projetada para cima, né? Seria um ponto aqui possível, né? Aí você tem a região de topo duplo, você tem um outro topo duplo aqui, mas a projeção que se usa em lateralidade é essa daqui, né? De 100%, é a que é mais comum, né? Para esse tipo de condição. Aí a partir daqui eu preciso de rompimento de continuidade. Tem gap aberto aqui, ó, né? Que pode estar atuando ainda, né? Como magneto, tá? Tem uma região de POC, né, que acaba ficando aqui também próximo da MM200. O preço também costuma vir a testar as médias, né? 5 minutos, pessoal. Aqui no M5, né, foi aquilo que a gente falou, né, da possibilidade, ó, do preço ter, né, uma final flag. Deixa eu só apagar um pouco de informação que a gente tem aqui, tá? Pronto. Barra 1, né, do dia a favor, né, daquela wedge que a gente acabou de apagar aqui, né? Dessa movimentação ou dessa última movimentação, né, que a gente tinha falado, né, no estudo anterior. E aí o mercado, né, apresenta uma forte barra. Eu cheguei um pouco depois, né, pessoal? A princípio, ó, quando eu faço essa venda, eu foco nesses alvos aqui mais próximos, ó. Então se eu tivesse vendido, eu precisaria ter feito pelo menos uma parcial aqui, ó. Né? Mesmo que eu tivesse vendido um pouco mais baixo, faria parcial aqui, porque aqui é terceiro alvo e POC. Ele passou dessa movimentação. Quando ele passa dessa movimentação aqui, ó, eu já fico mais complicado para eu realizar essa venda. Por quê? Porque eu já tenho que focar no alvo de um pivô mais amplo e aí a barra, né, se afasta demais. Aqui também era uma pequena tendência. Havia aqui também a possibilidade, né, de ter um gap de média, ó, uma pequena tendência aqui ao final do dia, possibilidade de ter um gap de média. Então não poderia estar vendendo tão baixo, principalmente depois do mercado alcançar, né, alvos. E também contar já com o alvo de um pivô um pouco mais amplo seria um pouco mais difícil. O que eu acabei fazendo? Eu acabei tentando comprar essa movimentação, comprar baixo, né, pessoal, essa movimentação aqui. Eu acabei comprando a possibilidade, né, do mercado cumprir, né, uma H2, né? A minha ideia era que eu entrasse nessa movimentação, né, aqui, conseguisse participar dela e que o mercado, né, fizesse uma H1, fizesse uma H2 e, né, só que ele fizesse isso um pouco mais rápido, né, e que não fosse, né, exatamente dentro da possibilidade do formato, né, de uma final flag. O que que é a final flag, né, pessoal? A final flag é quando você tem algum tipo de acumulação, né? A gente vê como acumulação porque o EDS são padrões de compra, padrões, micro padrões de wedge, né? Você vê que se você liga pequenas linhas ali, ó, entre as barras, você consegue ficar construindo, né, algumas possibilidades, né, de wedge. Essas pequenas, quando o mercado ele desce dessa maneira, né, que fica parecendo um F, né, dessa maneira, por quê? Porque fica tendo uma atividade bastante lateral. A gente lê isso como padrão de acumulação, porque mais vezes o rompimento acontece, né, ou mesmo a reversão acontece numa movimentação de alta. E o fato dela ser mais vezes, né, ou TBTL ou reversão, isso nos leva a pensar mais, né, na possibilidade do mercado estar apresentando um padrão de acumulação do que um padrão de distribuição. Então, menos vezes ele acaba rompendo essa movimentação aqui para baixo. Por isso, né, a gente tenta comprar baixo nessa movimentação aqui. É, eu falei para vocês que normalmente quando tem esse tipo de padrão, ele tende a vir, né, na região de 50%, 61,8, voltar à média móvel de 20. Por quê? Porque esse padrão é um padrão forte. E na maioria das vezes ele tenta inclusive reverter a movimentação, por ele ser um padrão de acumulação. Então, ele gerou essa possibilidade de trade, precisou ter paciência, né, porque ficou quase uma hora essa acumulação aqui, mas ele pagou, né, a movimentação aqui nos 50% do dia, 61,8 do dia. Depois ele voltou aqui, né, eu acabei pegando a compra ainda para o mercado testar essa nova máxima, pensando ainda, né, na possibilidade dos comprados terem uma movimentação melhor de alta. Só que para isso, né, eu preciso de bons fechamentos de alta, preferencialmente acima de máxima de barra anterior. Isso daqui, né, foi piorando. Então aqui gerou uma possibilidade de compra, né, uma região de POC. Aqui, né, eu fiz uma outra compra quando essa barra aqui estava em formação, esperei fechar essa daqui, esperando o quê? Que o mercado voltasse, né, para uma correção e preferencialmente que ele fizesse um fundo levemente mais alto. Quando a barra do 15 minutos fechou, né, que foi quando essa barra aqui fechou, eu acabei encerrando, né, essa compra, porque no 15 minutos, pessoal, foi uma boa barra, né, de tendência saindo das médias, né? Então a barra do 15 minutos era isso daqui, ó. E aí já tinha, né? Inclusive, né?
a possibilidade do mercado estar tentando buscar a projeção de alvo intraday. E o primeiro alvo é um alvo de boa probabilidade. Então, eu saí desse trade aqui esperando que o mercado viesse pelo menos pagar esse primeiro alvo intraday aqui. Ele acabou não pagando, né? Esse alvo intraday aqui, ó, aqui no próprio 5 minutos, ele tem rompimento. Mas ele falhou aqui em ter continuidade. Essas falhas de continuidade próximo de alvo ali, deixa a gente um pouco mais esperto também, tá? A gente fica esperto por quê? Porque se vendidos não conseguiram, né, alcançar seus devidos alvos, compradores podem estar ganhando ímpeto. E a gente sabe que a gente está numa região, né, pessoal, de interessante a comprador, né? Aqui, acabei fazendo uma outra venda um pouco depois, né? Vendi aqui, ó, na média móvel de 9, tá? E aí, o que que eu tinha comentado com vocês? Seria uma venda mais agressiva, principalmente por conta de localização, né? A localização do macro, as nested wedge, né? Aquelas movimentações que a gente já conversou. A minha ideia era vender alto, né, nessa movimentação e que ele pelo menos pagasse a terceira puxada e também pagasse aquela projeção desse pivô, que relativamente estava bem aqui, né? Então, a minha ideia, né, era que ele, essa venda, né, pagasse pelo menos o primeiro alvo. Por quê? Porque o primeiro alvo tem boa probabilidade. E aí, né, aqui, quanto a essa possibilidade, eu falei para vocês, isso daqui a gente trabalha, né, como uma antecipação. Eu sei que a região de POC aqui é uma região de suporte, né, mas esperava que ele conseguisse, né, pelo menos cumprir essa movimentação aqui, né, por ser um alvo e por alvo ter boa probabilidade. Como a gente já conversou, né, 80% das vezes os primeiros alvos eles são alcançados. Então, se eles são alcançados, em 80% das vezes é interessante a gente estar pensando, né, na possibilidade de compra, né? É, de compra não, né? No caso aqui de venda. Aqui acabou segurando na região de POC, né? E aí o mercado voltou a subir. Esse tipo de trade, né? O Brooks ele explica isso, tá? Não é da minha cabeça, tá? Ele explica esse tipo de trade, que é um trade um pouco mais agressivo, que é quando você, por exemplo, faz vendas alto, em contexto que já é familiar para você, de tanto você fazer backtest. Quando o ciclo está forte, né, normalmente o preço ele reage à localização da 9, ele não chega a 20. E aí aqui seria a possibilidade de você fazer uma venda e aqui na 20 uma outra venda, ou o gap de média, né? O gap de média, pessoal, ele se concluiu aqui, ó, já numa projeção, né, de alvos dessa movimentação. Aqui você teve, né, terceiro alvo desse pivô. Era o pivô que você tinha como pivô prévio, então seria ele a projeção que você usaria. Aqui seria, né, a possibilidade de você vender mais uma vez, né, no gap de média, já que o gap de média é um setup de venda. Então eu fiz uma venda aqui, eu permaneci nessa operação, esperando a venda do gap de média. Eu vendi a perda mínima, tá? Não vendi o terceiro alvo. Então meu preço médio, ó, acabou ficando bem aqui, ó, né? Entrada aqui e entrada no gap de média. Demorou, demorou, né? E aí quando ele perdeu o mínimo mais uma vez, aqui quase me levou a estopar, né? Só esperei ver se a barra ia ter continuidade. Aqui é um setup que a gente já estudou também, né? Porque isso daqui é uma falha da falha. Eu tenho aqui, ó, um microcanal, certo? Tenho aqui uma barra negativa ao meio, mas ainda assim, né? Foi um microcanal, tem uma série de barras ali de 3, 6, 7, 8 barras, né? Sem perda de mínimo. A nona barra perde a mínima e ela volta, né? Ou seja, ela se torna uma barra de reversão de alta e aí ela fecha acima da máxima. Isso daqui, né, é uma sentença suficiente para se comprar acima da máxima dessa barra, né? Só que o preço não veio acima dela, né? Então, já para quem já está, né, a hora no trade, compensa você esperar mais alguns segundos para ver se vai ter retomada. E aí, pessoal, isso daqui, né, é uma venda de L1, né? É uma venda de um setup confiável, de um gap de média, né? Já que antes era tendência. E aí você tem o mercado, né, falhando, né, essa L1 de maneira direta após o microcanal. Isso daqui é o ingresso, né, na retomada dessa barra. Tudo bem? Então, é um bom setup, né? Seria um setup a favor desse microcanal. Porém, o mercado falha, né, em ter retomada dessa movimentação. Isso aqui é uma falha da falha, um pouco mais tardia, né? Porque o preço não fechou aqui embaixo, ó. Se ele fecha aqui embaixo na barra subsequente, né, se torna uma 2BR, e aí você tem uma L1, né, de um microcanal que falhou, né, uma L1 de um gap de média, que é um setup confiável, que falhou, né, aqui ao ter, né, o mercado cumprindo a H1 e falhando logo na sequência aqui com a 2BR. Então você tem aqui uma entrada de L1 e logo na sequência você tem uma entrada de L2, né? Quanto ao gap de média, né? Nos referindo a esse gap de média. E aí o gap de média cumpriu a sua volta, né? Que é a possibilidade de você vender uma correção. E a falha da falha cumpriu a premissa que é o seu acordo, né? Que é o mercado ter uma, ter duas pernas, né? Falha da falha, né? Quando um bom setup
né, é ativado, ele falha logo na sequência, você tem a possibilidade de uma falha de falha, e a falha da falha, né, te leva pelo menos duas pernas. E aí a parte da tarde, né, pessoal? Aqui só lateralidade, ó. Uma outra possibilidade de trade na parte da tarde que teve interessante foi essa falha de rompimento aqui, ó. A armadilha de alguns comprados, né, que pensaram em comprar essa movimentação alta, ela falha na própria barra, então aqui você teria a possibilidade, né, de uma venda, né, no caso, para pelo menos, né, o mercado testar uma nova mínima. E vejam, né, que a partir de nova mínima ele já não está fazendo mais nada interessante. É essa nova mínima prévia, né? Essa daqui, ó, como ela é um movimento mais amplo e ela é um topo mais alto, a gente não poderia estar esperando, por exemplo, que ele viesse fazer essa nova mínima macro aqui, tá? Porque ele acabou de fazer nova massa. Se tivesse falhado, sim, né, a gente poderia pensar pelo menos na nova mínima. Pensando na ideia de estrutura. Essa estrutura final aqui está levemente mais ascendente, né? Porque a gente tem topos, né, e fundos até o presente momento mais alto. Opa, Luciano, o mercado abre aqui, ó, acima da MM200, acima dessa lateralidade. Ele pode, né, vir para um Fab 4? Pode, né? A gente tem uma consolidação, né, de várias horas aqui. Isso daqui pode gerar um movimento direcional de alta. E a gente sabe que a gente está abaixo, né, naquelas possibilidades de canal que a gente acabou de se referir. Beleza? Então, para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, um forte abraço aí para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente está junto de novo. Valeu e até amanhã.